Olá, pessoal. Como sempre, meu nome é Arthur Jatobá, eu sou neurologista. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E nesse vídeo de hoje vou falar para vocês sobre as famosas canetas para perda de peso. Essa classe de medicação para perda de peso é a mais eficaz, perdendo apenas para a cirurgia bariátrica. Então é importante que vocês entendam como que ela funciona no nosso corpo, quais são os benefícios e os possíveis riscos também em usar esse tipo de medicação. Já vou pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, que isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas e ajuda o nosso canal a crescer. Então vamos para o vídeo. Como sempre, eu vou falar para vocês nesse vídeo algumas informações bastante claras e objetivas que são importantes para quem usa esse tipo de medicação. Para começar, então, vou falar sobre a semaglutida. O nome comercial mais conhecido é o Ozempic. Lembre desse nome semaglutida que eu vou falar de outros nomes comerciais que têm esse mesmo princípio ativo. O que é a semaglutida? É uma medicação que ele atua semelhante a um hormônio natural que a gente produz, chamado GLP-1. Ele atua no cérebro, causando uma sensação de saciedade, causando perda de apetite. Além disso, ele diminui a velocidade que a comida sai do estômago, causa uma lentificação no trânsito da comida no estômago. Então, as pessoas que usam essa medicação, se você já usou ou conhece alguém que usa, você sabe que as pessoas comem muito pouco, porque elas começam a comer e tem a sensação de saciedade, não consegue comer mais. Além disso, aquela sensação do estômago cheio. Na bula, é indicado para o tratamento da diabetes tipo 2, do controle da glicemia, mas a gente sabe que ela é usada off-label para a perda de peso. Inclusive, outra medicação que eu vou falar mais para frente, que tem o mesmo princípio ativo, o Wegovy, é usado para a perda de peso e isso tem escrito na bula. Ela vem na forma de uma injeção, tá? Subcutânea, que é aplicada uma vez por semana. E é possível na injeção ajustar a dose. A dose inicial geralmente é de 0,25 miligramas, e essa dose vai sendo ajustada de acordo com as características de cada paciente, de acordo com a orientação médica, até chegar na dose de 1 miligrama. É uma medicação que é bastante usada na perda de peso porque ela é eficaz. Grande parte dos pacientes perdem mais de 15% do peso inicial. Então, a gente sabe que é difícil perder peso, e medicações como essa ajudam bastante, principalmente no primeiro passo, o passo inicial para a perda de peso, e depois mudança de comportamento, reeducação alimentar. Então, esse é o Ozempic, que tem o princípio ativo a semaglutida. Outra medicação para a perda de peso, que foi recentemente aprovada pela Anvisa, é o Wegovy, que é a mesma medicação do Ozempic, o princípio ativo é a semaglutida. Então, de uma maneira geral, ele é idêntico ao Ozempic. Agora, na bula dessa medicação é indicado para perda de peso. Por quê? Depois que viram que os pacientes que usavam para diabetes perdiam peso, foram feitos alguns estudos para comprovar a perda de peso. Isso foi comprovado. Não é possível mudar a bula do Ozempic, mas foi lançada a medicação com outro nome chamado Wegovy. A grande diferença do Ozempic para o Wegovy é que essa medicação vem em doses um pouco mais altas. Vocês lembram do slide anterior que o Ozempic vai até 1 miligrama. O Wegovy tem doses até de 1,7 e 2,4, que é a dose mais alta. Então, com essa medicação é possível chegar a uma dose mais alta do que o Ozempic. Então, recentemente foi aprovada pela Anvisa, vocês vão ver daqui a pouco nas farmácias e alguns médicos prescrevendo também. Mas, de uma maneira geral, é a mesma coisa do que o Ozempic. Outra medicação também usada na perda de peso é o Rybelsus, que também o princípio ativo é a semaglutida. A gente pode dizer de uma maneira geral que o Rybelsus é o Ozempic oral. Foi recentemente lançado no Brasil. Na bula vocês vão ver também que ele é indicado para o controle da diabetes, mas também usado para a perda de peso, que a gente já sabe desse efeito do Ozempic, do Wegovy, já que a substância é a mesma, também é usada para perda de peso. Então, principalmente para aqueles pacientes que não gostam de fazer aplicação subcutânea, não usar injeção, é possível usar esse tipo de medicação, a semaglutida, de maneira oral. Ela vem em comprimidos de 3, 7 e 14 miligramas. Então, de uma maneira geral, essas três medicações, o Ozempic, o Wegovy e o Rybelsus, é a mesma substância que é a semaglutida. Agora, mudando um pouquinho de substância, eu estava falando antes da semaglutida, agora eu vou falar sobre a liraglutida, que tem o nome comercial Saxenda. Assim como a semaglutida, também tem um efeito agonista no receptor GLP-1, que é um hormônio natural que a gente produz, então a medicação atua nesse receptor, causando também uma sensação de saciedade, uma perda de apetite, diminui a velocidade que a comida sai do estômago, então o efeito é praticamente o mesmo das três últimas que eu falei. Na bula, é indicado para controle do peso, juntamente com atividade física, para pacientes que têm sobrepeso ou têm obesidade. Tá? Mas também ela pode ser usada também para pacientes que têm diabetes e querem controlar a glicose.
A injeção, a grande diferença daqueles outros que eu falei, do Ozempic e do Wegovy, que a injeção subcutânea é diária, enquanto naqueles outros é uma injeção semanal. Vem uma injeção com uma dose de 6 miligramas por ml, e as doses vão sendo ajustadas semanalmente, tá? De 0,6 miligramas, 1,2, 1,8, 2,4, até chegar a 3 miligramas por dia. Então, a grande diferença é essa, a aplicação é diária, porque a meia-vida da medicação é mais curta, enquanto a do Ozempic, do Wegovy, do Rybelsus, a meia-vida é de praticamente uma semana. Então, é possível fazer a aplicação nos outros apenas uma vez por semana, enquanto nesse tem que ser a aplicação diária. De uma maneira geral, tem estudos que comparam o efeito da liraglutida com a semaglutida. Ele, de uma maneira geral, ele é um pouco menos potente do que a semaglutida, mas também é uma ótima medicação para perda de peso. Aqui eu vou falar para vocês sobre os principais efeitos colaterais dessa classe de medicação, dos agonistas GLP-1. O principal é náusea, enjoos. Os pacientes que já tomaram essa medicação sabem que isso é comum no começo do tratamento. Então, não só os pacientes diminuem o apetite, mas também podem ter náuseas e enjoos. Isso não acontece com todo mundo, e quando acontece, geralmente nos primeiros dias, nas primeiras semanas de tratamento. Por isso que a dose sempre é iniciada uma dose mais baixa e a dose é ajustada ao longo do tratamento. Alguns pacientes apresentam vômitos, é comum diarreia ou constipação, tá? Também não acontece com todo mundo, e alguns pacientes apresentam dor de cabeça. Esses são os efeitos colaterais mais comuns. Eu não vou falar todos os efeitos da bula, mas outros que são importantes também que eu comente com vocês. Tontura, cansaço. Os pacientes que usam essas medicações têm um risco aumentado de cálculo biliar. Então, os pacientes que já têm cálculo biliar, também é importante que conversem com o seu médico para ver o risco disso não formar mais cálculos biliares. Geralmente causa aumento das enzimas pancreáticas, por isso que é importante fazer exames laboratoriais para acompanhar isso, porque a enzima pancreática aumentada pode causar uma pancreatite, que é uma complicação, né, que pode ser mais grave. E alguns pacientes têm reações alérgicas, tá? Então, são alguns efeitos que eu queria mencionar para vocês, mas é importante que você sempre converse com o seu médico para ver o risco de você usar essa medicação. Entre os pontos positivos dessa classe de medicação, que são os agonistas de GLP-1, como a semaglutida e a liraglutida, é que elas são bastante eficazes na perda de peso. Para mencionar para vocês, teve um estudo chamado STEP, em que foi usada a semaglutida na dose mais alta de 2,4 miligramas, durante 16 semanas em pacientes que não tinham diabetes, apenas sobrepeso ou obesidade, e a grande parte dos pacientes, mais de 50% dos pacientes perderam mais de 15% do peso inicial, e mais de 50% dos pacientes perderam mais de 10% do peso inicial. Então, isso é um grande efeito no metabolismo e ajuda bastante no tratamento da sobrepeso e da obesidade. Além disso, essas medicações têm um ótimo efeito metabólico, tá? Não só no controle da glicose, alguns pacientes têm melhora significativa no colesterol, no triglicerídeo, alguns pacientes que têm gordura no fígado também, a medicação, como tem um efeito metabólico importante, pode ajudar nisso também. E, como eu falei, existem várias apresentações. Apresentações oral, como o Rybelsus, apresentação subcutânea, de uso diário, que é o Saxenda, o semanal, que é o Ozempic, doses diferentes. Então, isso pode ser ajustado para cada paciente, a necessidade de cada um. Isso é ótimo quando a medicação tem apresentações diferentes, que isso ajuda bastante no tratamento. Entre os pontos negativos, eu acho que o principal que eu devo citar para vocês é o custo elevado. Essa classe de medicação, como a semaglutida e a liraglutida, custam, em média, R$1.000 por mês de tratamento. Tá? Então, a gente sabe que é um custo bastante elevado, principalmente para o paciente que vai usar essa medicação por meses ou até por anos. Então, muitas vezes é indicado inicialmente na perda de peso, depois com ajuste de dieta, alimentação, exercício físico, é possível tirar essa medicação e o paciente continuar com a perda de peso de uma maneira saudável, mas sem continuar usando a medicação, porque o custo realmente é muito elevado. E os efeitos colaterais, como eu citei para vocês, os mais comuns são os gastrointestinais, como náuseas, vômitos. Na maioria das vezes é bem tolerado, mas tem pacientes que às vezes não conseguem chegar às doses mais altas devido aos efeitos colaterais. Então é uma coisa que a gente deve sempre conversar com o paciente, observar os efeitos colaterais, que na maioria das vezes vão diminuindo com o passar do tempo com o uso da medicação. Então eu queria deixar para vocês algumas orientações finais sobre o uso dessa classe de medicação. O ideal é que não se use sem orientação médica, porque é necessário fazer exames laboratoriais, acompanhar se tem alguma alteração metabólica, como glicose, colesterol, as enzimas pancreáticas, como eu falei, são medicações que têm efeitos colaterais, que têm alguns riscos, então é importante que seja orientado por um médico, o tratamento seja seguido de uma maneira adequada. É sempre importante procurar um especialista, um médico que tem experiência com esse tipo de medicação,
Os mais indicados geralmente são endocrinologistas e nutrólogos, que geralmente trabalham com nutricionista, tem um papel fundamental na orientação do paciente em relação à dieta, na reeducação alimentar, e tudo isso vai ser importante ao longo do tratamento numa perda de peso mais eficaz e uma perda de peso saudável. A gente sabe que perda de peso não só é redução da quantidade de ingesta alimentar, mas também mudança comportamental, realização de atividade física, e juntamente isso com a medicação vai ter um efeito muito mais importante no tratamento ao longo prazo. Se você já usou alguma dessas medicações, ou conhece alguém que usa, encaminhe esse vídeo, deixem um like nesse vídeo, e se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo. Obrigado e até mais.